Oi. Ó, Mari. Oi, gente. Boa noite. Um pouquinho de atraso. Chove, né? A gente sabe. Aí choveu, a gente ficou um pouco ilhado, mas conseguimos chegar aqui, conseguimos arrumar a conexão. A gente tá ao vivo aí. Vamos esperar a nossa convidada da noite, a Letícia, que vai entrar aqui com a gente. A gente vai bater um papo super legal a respeito aí sobre ter foco, sobre ter organização, sobre como se manter organizado, tudo isso e um pouco mais, tá? Deixa eu dar um oi pro pessoal que tá entrando. A Sil, linda! Beijo, Sil! Não consigo enxergar, tô um pouquinho cega aqui. Deixa eu abrir aqui o meu apoio pra ver se eu consigo. Miara, linda, maravilhosa com a gente. Ai, a gente também tá com saudade, Sil. Ó, coraçãozinho pra você. Cadê a Letícia? A gente tá esperando a Letícia aí entrar aqui na nossa live pra gente poder continuar aí. Vamos convidar ela. Tem alguém ali que eu não tô enxergando. Deixa eu ver se por aqui. Lene Pinheiro. Aí, a Letícia chegou. Ô, Flavinha, dá um auxílio aqui que tá só metade do meu rosto. Peraí. Aê. Essa é a Isabela. Oi, Lene. Oi, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá? Ó, Vamos. gente, eu vou deixar a Lê se apresentar pra gente. Conta um pouquinho, rapidinho pra gente de quem é você, do que você faz, do que você vai falar pra gente essa noite. Então, tá bom. Gente, pra quem não me conhece, sou Maria Letícia. Eu tô no 4º ano de medicina e tenho um Instagram de estudos, que é o Malê Med Study. E hoje fui convidada aqui pra gente conversar um pouco na live sobre organização e foco, sobre trabalho e também nos estudos. Lê, eu queria saber. A primeira pergunta que a gente estava se perguntando lá no escritório, né, Flavinha? Como que consegue ser... A gente falou assim, algum defeito tem que ter. Porque como que consegue estudar medicina, ainda malhar e ter tempo para ser tão organizada nos estudos? Eu não sei se eu vou falar correto, é estúdio grande que fala a prática? Isso Isso mesmo. Como que consegue arrumar tempo para tudo? Dá uma dica pra gente. Então, eu sempre fui muito organizada em relação aos meus estudos e ao meu tempo, porque eu sempre gostei de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Desde a época de escola, tudo, eu sempre gostei de fazer muitas atividades e daí eu sempre busquei me organizar. Eu agora estou mais aprimorada, assim, na organização, porque eu preciso, né? Porque a nossa carga horária é muito grande na faculdade. Então, assim, eu preciso ser mais organizada para conseguir dar conta tudo do meu dia a dia. Então, eu me aprimorei, assim, mas eu sempre fui uma pessoa bem organizada nessa questão de tempo, assim. Porém, Então, o quando segredo para conseguir fazer tudo é ser organizado. Se não for organizado, serve. porque, assim, a nossa gestão de tempo, se a gente for parar pra pensar, nosso dia tem 24 horas. Só que 24 horas às vezes parece tão pouco, porque a gente não consegue manejar muita coisa que a gente tem que fazer. Nossas prioridades, nossas realmente tarefas muito importantes, nossas urgências. Então, a organização no tempo é primordial, assim, para fazer tudo que a gente precisa, né? Porque é muita coisa. E daí, para mim, assim, a lição principal da organização, de você conseguir fazer bastante coisa, é realmente você saber fazer essa gestão do seu tempo, né? E aí você contou para mim que para ter essa organização, para fazer essa gestão, você tem que ter um aliado que é sempre um bloquinho de anotação. Tô com o meu aqui. Igual, mas o meu é um cadinho maior. E se eu não anotar tudo, eu não tinha essa prática de anotar e eu sempre esquecia tudo. Aí uma vez o companheiro de serviço falou assim pra mim: ou você anota ou eu vou parar de repetir as coisas, porque toda hora eu ficava, o que é mesmo? O que é mesmo? E eu comecei a anotar e hoje, se eu não anotar tudo, eu esqueço de verdade. Às vezes até anotando eu esqueço. Então, dá uma dica pra gente como assim não esquecer de anotar, vamos dizer assim. Então,
Geralmente, eu marco aqui em cima a minha lista, né? Coloco a data do dia. E geralmente eu coloco quadradinho ou bolinha para eu conseguir ir marcando também o que eu já fiz durante o meu dia, durante as minhas horas. Então eu coloco a tarefa que eu preciso fazer. Preciso ir no mercado hoje. Eu preciso ir no mercado hoje. Preciso ir na academia, preciso estudar tal coisa, preciso postar isso no Instagram. Então eu faço uma lista de tudo que eu preciso e depois eu vou definindo minhas prioridades. Porque a gente, às vezes, coloca tudo que a gente precisa fazer no dia, tem 1000 coisas para fazer no dia e a gente se desespera. Fala, meu Deus, não vou conseguir. E eu, como uma pessoa ansiosa, entendo isso. Que eu fico assim, como que eu vou conseguir dar conta disso tudo? Eu fico pensando que eu não faço nada. Mas você consegue ticar tudo? Porque eu vou mostrar pra você aqui o que eu faço. Esses dias até a Flavinha me perguntou, e o que não faz no dia? Porque eu vou riscando de marcar texto, o que eu vou cumprindo em vez de fazer o tiquezinho. E quando eu não faço, eu coloco na frente, amanhã. Aí no outro dia é a primeira coisa da minha listinha. E aí assim, eu me senti menos assim. Porque culpada. Tipo, tá ali, amanhã eu faço. Então, a minha é bem parecido. Eu não coloco assim amanhã nem nada, eu não coloco um prazo. Só que antes de eu colocar essas tarefas como prioridades ou como urgência ou como importantes, eu sempre faço uma matriz, que eu faço já na minha cabeça, mas eu fiz bem simplesinho aqui pra gente conseguir entender. Essa matriz, ela é chamada de matriz de Eisenhower. A gente consegue fazer um quadradinho e a gente coloca 2 critérios, importante e urgente. E daí, a gente faz esses 4 divisões, né? Essas 4 quadrantes. E o primeiro, que é urgente e importante, são as coisas que eu preciso fazer agora. Então, eu preciso fazer naquele dia e o mais rápido possível. A minha prioridade é fazer aquilo. Porque é muito urgente, porque ou um prazo está acabando, ou o prazo vai acabar hoje, eu preciso fazer. E é uma coisa importante, que no meu dia, por exemplo, preciso fazer isso porque vale nota. Então, eu preciso fazer isso hoje, porque eu preciso apresentar isso hoje. Daí tem depois a de baixo, que é urgente, mas não é tão importante como a de cima. Então, às vezes eu consigo delegar essa tarefa. Então, por exemplo, preciso ir no mercado. Só que eu tô sem tempo, eu falo pro meu namorado, você pode me ajudar? Você pode ir no mercado e comprar, sei lá, sabonete? Porque daí eu consigo dar prioridade para as coisas que são importantes e urgentes. Aí tem coisas também que não são urgentes, mas são importantes. Por exemplo, preciso ir no médico. Preciso agendar o médico. Então, eu vou e agendo isso. Vou ligar para o médico, vou agendar isso, ou vou marcar na minha agenda que eu preciso fazer isso. E as coisas que não são importantes e que não são urgentes. Que daí a gente consegue eliminar da nossa lista para não ficar parecendo muito grande. Por exemplo, preciso responder a mensagem no WhatsApp. Mas ela não é tão urgente nem tão importante. Então eu faço isso quando eu tiver tempo livre entre as minhas tarefas, entendeu? E daí eu consigo delegar. Aí na folhinha de vocês, eu tô pensando aqui, eu ia perder a folha. Aí me veio uma outra coisa na cabeça. Tem os cadernos hoje sem pauta, né? Ou pontilhados. São aqui, eu não sei se a gente tem um aqui, que eu não peguei. Vamos ver se esse aqui é. Eu acho que esse aqui é. Porque aí ajuda, né? Não se perder. Sim. Porque eu ia perder. Eu gosto muito de bloquinho. Eu tenho vários bloquinhos, geralmente ou sem pauta ou pontilhado mesmo. Porque tem que daí eu coloco bastante coisa. Fica sem pauta, né? Lá, exatamente. Esse aqui, ó, que por sinal é lindo. Ai, que lindo. Ele é sem pauta, ó. E é um espaço bom, eu acho que pra mim funcionaria. Gostei da ideia. E daí você consegue fazer uma coisa mais livre, como um bullet journal, né? Que o pessoal fala bastante, né? Que é uma forma de se organizar como um planner, como uma agenda mais livre. E você consegue fazer essa delegação de tarefas entre prioridades e não prioridades. E o que não for prioridade para aquele dia, você consegue colocar para outro dia, ou às vezes para outra semana. É o que eu gosto muito de fazer. Eu já tenho uma prática na minha cabeça. Antes eu listava tudo e me desesperava.
Hoje não, hoje eu consigo já ver mais claramente o que eu preciso fazer naquele momento, hoje, e depois eu consigo dando continuidade nas outras tarefas que são menos importantes ou menos urgentes, assim. Eu acho que tem gente que não consegue. Porque, por exemplo, quando começou o Bullet, eu tentei. Ainda não existiam os planners, né? Ainda era uma coisa nova, a gente fazia em caderno sem pauta. E eu não consegui. Exatamente. Mas aí agora, com essa vinda dos planners, igual esse Ergolado que eu tô assim, querendo muito pra minha vida o ano que vem, ele já facilita, né? Porque aí você não precisa ficar pensando, nem assim, como eu vou organizar. Ele já tem os espaços certinhos. Você já tá habituada a usar planner? O que você acha? Eu uso muito planner, assim. É uma coisa que eu coloquei no meu dia. Antes eu usava agenda, mas eu confesso que a agenda eu não conseguia muito seguir, sabe? Eu não sei se era o espaço que eu achava muito pequeno, não conseguia colocar muita coisa. Eu nunca consegui usar muito a agenda. Aí eu tentei bullet journal. Só que a gente vê aqueles lindos na internet e aqui a gente quer deixar aquele enfeitado lindo. E a gente não consegue, porque, assim, muitas vezes você vai riscar, você fica com dó, daí você não risca, aí você tem que deixar um tempo muito grande para você planejar, você fazer a semana, para depois você colocar as coisas que você tem que fazer. Então, o planner, assim, para mim foi a melhor coisa que inventaram. Eu comprei, desde a primeira vez que eu comprei, eu uso muito, porque eu consigo fazer isso, eu consigo colocar bastante tarefa que eu consigo fazer no meu dia, ao mesmo tempo consigo colocar minhas prioridades, minhas metas. E o que eu acho muito legal é porque ele tem a visão mensal, a semanal e muitas vezes tem uma lista que é o diário, né? Que você consegue fazer. Então, é uma divisão que eu gosto muito, porque o mensal, eu sempre coloco os compromissos que eu consigo ver, mas os compromissos muito importantes. Porque é uma coisa que vai estar ali, eu vou bater o olho e saber que naquele dia eu tenho um compromisso muito importante. E o semanal eu consigo colocar as minhas tarefas mais recorrentes. Por exemplo, tenho aula tal, tal, tal. Eu coloco as aulas ali. E no meu diário eu coloco a lista das tarefas, igual eu faço no bloquinho muitas vezes, a lista das tarefas que eu já tenho que fazer no começo da semana. Geralmente eu arrumo domingo, meu planner, né? Geralmente eu coloco lá as tarefas que eu tenho e a lista eu coloco mais no dia, assim, tudo que eu tenho que fazer. Tem uma matéria atrasada que eu não tinha planejado que ela estaria atrasada, eu coloco na lista. E eu acho engraçado porque, assim, aí quando veio os planners, eu falei assim, não vou nem tentar, porque eu já não dei certo no bullet, eu vou largar a mão. Só que agora, vindo pra papelaria, eu descobri um universo. Eu não sabia, tem um universo de planners. Tem pra estudo, tem pra quem é dono de, por exemplo, salão de beleza, tem pra quem vai ser mãe, tem pra quem vai casar. Nossa, exatamente. Então, assim, vai ter um que vai encaixar no jeitinho que você organiza o dia, né? Mas deixa eu só fazer uma pausa, Letícia, porque eu preciso falar deste momento coruja aqui. Não sei se você viu os comentários, mas eu tô vendo aqui. A Sil falou lá, Silvia, amiga, que orgulho da Lelê. Eu acho que a sua mãe respondeu muito é a minha mãe. Orgulho. Beijo pra todo mundo que tá com a gente. A dedinho no aviãozinho aí, né? Vamos compartilhar pra mais gente deixar o mundo mais organizado, né? Porque a gente bagunçado, né? Eu tô... Nossa, nem me fale. Eu não tenho vergonha na minha cara, sabe, Letícia? Porque eu sou uma pessoa desorganizada. Mas agora a Flávia tá me obrigando. Eu precisei ficar fora uns dias. Quando eu voltei, ela tinha me comprado esse caderno. Aí ela falou assim, eu levei esse caderno pra você porque ele tem divisórias, ó. E aí você consegue organizar o seu dia, porque ela não conseguia se encontrar no meu caderno. Então agora eu tô seguindo. Você viu que eu fiz a minha listinha daquele jeito, tá funcionando. Vou tentar o jeito que você disse. Mas vamos focar, né? A gente falou bastante quem trabalha e tudo mais. Estudo, né? Você que tá estudando medicina, conta um pouco pra gente do Estúdio Grana. Então, o meu dia a dia, assim, é bem complicado a rotina em si. Agora na quarentena, tudo mudou, né? Mas pensando um pouco na minha rotina antigamente, assim, antes da quarentena, eu tinha muitas horas de estudo
muitas aulas e muitos estágios. Então, assim, se eu não me organizasse muito bem, ou eu dormia mal, ou eu não tinha tempo para fazer muito exercício, igual exercício físico para mim tá sendo uma coisa mais nova. Eu sempre tentei, mas tá sendo uma coisa mais nova, porque antes eu colocava na minha cabeça que eu não tinha tempo, que eu não tinha essa flexibilidade, entendeu? Que hoje eu acredito que eu tenho por conta dessa organização. Então, o meu dia muito cheio, eu acabava chegando em casa cansada de noite, tendo que estudar, porque eu não conseguia organizar as minhas prioridades. E agora que tá na quarentena, tá tudo muito, muito mais flexível, assim, os horários, porque às vezes a gente consegue assistir aula gravada, às vezes a gente consegue fazer uma atividade, por exemplo, para mim, ir num congresso de medicina, que eu teria que me deslocar, teria que tirar um tempo o meu dia inteiro para ir. Hoje não, hoje eu consigo fazer na minha casa, o que é muito bom. Porém, ao mesmo tempo, isso também tira um pouco do foco, né? Porque a gente sabe que quando a gente está em casa, a gente tem muitas coisas que estão atrapalhando. Eu já trabalhei em casa e, meu Deus do céu, você tem que ter uma rotina, porque você tá ali, acorda 5 horas da manhã. A minha mesa é do lado da minha cama. Aí eu olhava pra cama e falava, ai, que vontade de voltar pra cama. Mas eu sabia que se eu voltasse pra cama, não ia fazer o trabalho. Exatamente. Essas distrações, assim, a cama, a TV, você olha, você fica tipo, ai, eu quero só mais 5 minutos, né? Que é a famosa soneca do celular. Então, só mais 5 minutos na cama. Então, essas coisas acabam distraindo um pouco a gente. E, às vezes, a gente não tem a disciplina suficiente para chegar e falar, não quero ir para minha cama. Tem dia que a gente vai estar cansado e vai falar, não vou ver isso não, vou um pouquinho mais para minha cama. Então, eu desenvolvi algumas táticas mesmo de ficar mais focada para tentar burlar muitas coisas dessa que eu tinha em casa, porque as minhas aulas, muitas vezes eu tinha aulas durante o dia e espaços muito grandes para estudar entre as aulas. Então, ou eu vinha para casa e tentava estudar, e daí o tempo que era pequeno eu tinha que fazer render, porque muitas vezes eu não teria mais tempo para estudar porque eu teria outra aula. Então, eu desenvolvi algumas técnicas para me ajudar no foco, mesmo nesses pequenos tempos, né? Para conseguir lidar com as coisas que eu tinha que fazer no dia a dia. E agora tem me ajudado muito também em casa, por conta da quarentena. E muita gente me pergunta no Instagram, tudo, porque também quer levar isso pro dia a dia do trabalho, no dia a dia da escola, dos filhos, né? Porque muita criança tá em casa e a gente sabe que é difícil para eles também, os pequenos, né? E quando, assim, explica, eu brincava, né, esses dias que eu falo que médico tem mania de falar difícil. Não, doutora, fala a língua que eu vou entender. Tem muita gente que deve estar se perguntando, se jurar de comer, não é, assim, explica claramente pra gente o que seria essa prática. A prática da faculdade, você diz? Não, a prática de fazer o estúdio grande. Ah, tá. Se é um método, se é uma prática, se é um desenho, como que funciona isso? Tá. Então, o meu planejamento e toda essa minha organização, eu geralmente faço na hora que eu vou estudar ou na hora que eu preciso trabalhar, né? Porque para mim o Instagram já é um trabalho, então eu já levo em conta que o momento que eu vou sentar para fazer as coisas pro Instagram é aquele momento de trabalho. Então, eu geralmente deixo a minha mesa, né, que é a minha escrivaninha limpa, organizada, e pego a minha lista de planejamento do dia. Então, eu até marquei aqui umas coisas que eu acho muito importante de avisar, né? Porque tem várias pessoas que são pessoas visuais, que olham para um planejamento e já conseguem imaginar o que você vai fazer ou o que você tem que fazer. Eu sou uma pessoa visual, então geralmente a minha organização é por cor, ou é por um quadradinho que eu te falei, por bolinha. Então, geralmente eu faço essa organização, pego o meu bloquinho que eu fiz essa organização, já bato o olho e já sei o que eu preciso fazer primeiro. Então, aí eu pego o bloquinho, sento na escrivaninha, tudo organizado, e eu sempre mantenho
só as coisas que eu preciso naquele momento. Então, eu sempre mantenho as canetas. Então, por exemplo, vou usar 3 canetas, vou usar só as 3 canetas. Vou deixar só elas aqui em cima. Porque quanto mais coisas você tiver na hora de você se organizar, na hora de você estudar, mais distrações você vai ter. Então, mais chance de você perder o seu foco em algum momento, é maior essa chance, né? Então, eu pego o planner, geralmente, né? Eu tô aqui com o que vocês me mandaram, que eu tô apaixonada. Ele é lindo. Eu amo Até essa cor. acabou de tão lindo que ele é, mas a gente tem os modelos lindos. Agora, o queridinho da semana é esse. Ai, eu adoro a argolado porque é muito prático e ele é muito também, você consegue colocar muita coisa nele, né? Sim. Porque como ele é argolado, você consegue colocar mais folhas, você consegue colocar... Exatamente, eu acho muito prático. E daí, geralmente, eu pego o planner com as coisas que eu tenho que fazer no dia. Aqui eu não escrevi nada, porque eu vou usar ele ano que vem. Mas, e vou vendo o que eu preciso fazer. Por aquela lista de prioridade. E daí eu deixo tudo certinho em cima da minha mesa. E eu sempre coloco um copo de água. É importante eu falar da água. Eu peguei, esse aqui é daqui da loja, mas lá no escritório eu tenho um igualzinho, meu xodózinho. Ai, eu amo esse. Meu namorado tá de prova que eu tô usando só ele. Em todos os momentos aqui na minha Dá casa. até vontade de beber água, né? Porque eu nem gosto de beber água, mas você vê o copo bonito lá, você fala, nossa, tem que beber água. Aí você vai ver. Exatamente, porque eu sempre gosto de bater nessa tecla, porque de deixar a água visível, porque lembra a gente de beber água, né? Porque muitas vezes a gente não tem esse hábito. E a água é muito importante para todas as funções do corpo, principalmente a função cognitiva, que vai ajudar a gente a ter uma maior produtividade, ajudar a gente a lembrar as coisas que a gente tem que fazer no dia, igual você falou. Como que eu lembro as coisas? Eu tenho que anotar para lembrar de anotar. Porque muitas vezes a gente esquece realmente de tanta coisa que a gente tem que fazer, ou a gente coloca tanta coisa que a gente tem que fazer na lista, que a gente acaba não conseguindo manejar muitas coisas. E a água vai me ajudar muito nessa parte de cognição, tanto na memória, tanto no foco, como ter mais clareza nas ideias. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é uma coisa tão simples, que a gente esquece de fazer no nosso dia a dia, mas é tão simples e que ajuda tanto, e que muita gente simplesmente não lembra realmente de colocar uma garrafinha, um copo à vista. Às vezes eu faço isso porque eu aprendi na marca com a minha fona, ela me obrigou a colocar a garrafinha de água lá e foi um hábito que eu levei pra vida, mas eu sempre escolhi copos ou garrafas bonitinhas, porque isso me chamava a atenção para poder querer beber a água. E aí hoje eu sinto que essa pausa que eu dou ali de segundos para pegar o copo, beber a água, dar essa respirada, já ajuda às vezes a resolver uma questão que está ali complicada, a focar realmente mais. Tem alguma coisa a ver mesmo isso de também beber a água, dar essa pausa que ajuda no foco? Sim, sim, ajuda muito, porque a água, se a gente for parar a pensar na parte mais fisiológica mesmo, vou falar bem legalmente, a gente for parar a pensar, ela é o que faz com que o nosso corpo entre em equilíbrio. Então, assim, tem várias coisas que precisam da água para que ele funcione. O sistema digestório, a parte do sistema nervoso central, que a gente tem que pensar nessa parte mais cognitiva. E até mesmo, se a gente for parar para pensar, a nossa parte hormonal. Então, o humor melhora quando você bebe a sua água adequada durante o dia. Então, assim, beber mais água ainda, pegar o Oh, meu Deus! 2 litros tá pouco, então. A água é muito importante. Quando você faz as contas certinho do nível de água que você precisa no dia, a gente sempre fala que é em torno de 35 ml por dia, por quilo, né, por dia, da pessoa que você está medindo quanto de água você precisa. Então, você pega o seu peso, multiplica por 35 ml e vai dar a quantidade que você precisa. Óbvio que tem lugares que são mais quentes, que precisam um pouquinho mais, ou quando você faz um exercício físico, você acaba perdendo mais água, né? Dependendo da sua atividade metabólica também, você precisa de um pouco mais de água, mas geralmente é essa média que precisa
Porque quando você perde um pouco de volume do seu corpo, cerca de 5% quando você perde esse volume, você diminui 30% do desempenho seu cognitivo. Então, é muito importante você manter esse volume, manter todas essas funções do seu corpo balanceadas mesmo, equilibradas, porque isso vai ajudar você a conseguir ter uma produtividade melhor, ter um equilíbrio melhor nas suas tarefas no seu dia a dia mesmo. Agora a gente descobriu por que aquele planner de estudo, aqui na loja tinha um planner de estudo, que ele já vem com os copinhos de água para você preencher quando você bebeu no dia. Exatamente. Tem aplicativos hoje também. Então, tudo Tem. Não é bobeira. Parece uma coisa assim, boba, mas é uma coisa que tem tudo a ver, né? Agora, Lê, o vilão, né? Peguei aqui um fone nosso, o meu é vermelho lindo, aqui na loja a gente tem esse preto, nós temos várias cores. É vilão, porque tem quem ame e tem quem odeie. Tem gente que fala assim, eu só me concentro se eu botar uma música. Tem gente que fala, pelo amor do Senhor, música não dá pra mim. Você é de qual time? Eu sou do time que eu não consigo ficar sem música. Eu, desde pequena, adoro estudar com música, gosto de fazer minhas atividades com música, porque não sei de onde surgiu, mas eu sempre, toda vez que eu coloquei música, eu tive um desempenho melhor. E muita gente fala o que você falou, tipo, não consigo com música ou com barulho, pra mim não dá. Eu já sou o contrário. Eu sou meio termo, porque assim, quando eu sinto que a minha cabeça tá muito focada em tudo, sabe? Tá uma confusão danada, eu sinto que se eu colocar a música, eu consigo, assim, focar no que eu realmente preciso. Parece que a música, eu presto atenção só na música, vamos dizer assim, então eu consigo focar mais no que eu preciso fazer. Agora, no dia que eu tô mais tranquila, eu acho que se eu coloco a música, me distrai. Porque aí eu foco mais na música do que eu tenho que fazer. E ela canta junto, viu, Letícia? Estou ao vivo no escritório, ela e a Tassiane. Ela nem paga pra isso. Eu e a Tássia, a gente canta. A gente tem um cantor no escritório, mas eu e a Tássia cantam o som mesmo. E vai do dia, assim, realmente. Vai do humor. É muito estranho isso. Tem alguma explicação? Então, na verdade, quando a gente fala muito de música para concentração, a gente foca muito em música ou instrumental ou aquela música ambiente, que tem poucas pessoas falando. Porque quando a gente coloca mais um fator que pode ser uma distração para a pessoa, quando você não conhece a música, por exemplo, e tem um cantor, você vai focar naquilo, porque o seu cérebro vai direcionar você a um outro, vamos colocar, outra distração que é mais legal do que o seu trabalho. Então, assim, quando a gente está estudando, muitas vezes a gente coloca uma música pra gente deixar o estudo mais legal. Eu sou assim, quando eu não gosto muito daquela matéria, eu coloco uma música que eu gosto, mais animada, pra ver se dá uma animada estudar aquilo também. Só que a gente sempre tem que focar ou em colocar músicas instrumentais, quando é uma música que você não conhece, ou músicas que é uma trilha sonora mais conhecida para você, já é familiar, uma música que você já conhece, uma música que você já está habituado a ouvir, porque o seu cérebro vai encarar aquilo como se fosse uma música ambiente, porque aquilo já está ali familiarizado com você. Então, ele vai focar realmente nas coisas que precisa focar. E tem vários estudos científicos. E quem não gosta é porque ainda não colocou a música certa. Tenta, gente, com a música mais calma, uma música mais instrumental para ver se dá certo, porque às vezes isso faz a diferença, né, pelo que você está dizendo. Sim, hoje em dia muita gente usa aquele estilo de música lo-fi, né? Que é uma música mais ambiente, um pouco mais jazz, assim, que são músicas com menos batidas, então que diminui o seu nível de atenção nas batidas do que um rock, por exemplo, um pop, tudo. Então, diminui essa atenção, mas aumenta seu nível de concentração. Vários estudos mostram isso, que a sua concentração, tanto no seu dia a dia, tanto a longo prazo, aumenta por conta da música mesmo, ativar várias áreas do seu cérebro, tanto de memória como de atenção. Então, assim, eu gosto bastante, mas é isso, o estilo de música interfere bastante também para várias pessoas. Bacana. E tem alguma dica, Letícia, fora a música, fora a água, a anotação, que você fala assim, isso também é muito legal para ajudar no foco ou na organização?
Então, eu gosto muito de uma técnica que é chamada Pomodoro. É uma técnica de tempo. Porque muitas vezes a gente para e começa a fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e a gente fica exausto. Depois de 30 minutos a gente está exausto, a gente não consegue fazer mais nada pelo nosso dia. Parece que esgotou as energias. Então, esse método, ele é um método bem conhecido, que você utiliza 25 minutos para você fazer aquela sua tarefa. E depois desses 25 minutos, você tira 5 minutos de pausa. Essa pausa pode ser para você ir ao banheiro, pode ser uma pausa para você dar uma andada pela casa, você beber uma água, uma pausa para você parar de fazer aquilo e voltar depois. Apartamento, tá vendo, gente? É que a gente tem uma janela, em frente tem vários apartamentos. E eu sempre comento, que eu sempre vou na janela pra dar essa pausa. Aí eu comento, lá, fulano tá fazendo isso. Assim, eu só tô é uma distração, né? Fazendo uma distração. Olha, muita gente comentando aí na live que realmente faz tudo com música, né? A Sil falou que gosta, a Amanda. Deixa eu dar uma atualizada aqui pra ver se aparece aqui mais pessoas. Mas o pessoal tá comentando que gosta, então tá indo todo mundo pelo caminho certo, ó, gente. E fone, tá? Porque não é todo escritório que gosta de fazer um show igual eu e a Tati. Tem dias que a gente respeita o nosso fone também. Tem que saber medir, senão daqui a pouco dá agressão, o povo, né? Tem que saber. Aqui em casa, eu gosto de escutar música. Meu namorado já, mas eu adepto ao silêncio. Então, pra mim, o meu fone tem que ter. Porque senão não dá muito certo os estudos. A Silvia tá falando, eu tomo café a cada 5 minutos. Também faz bem. Temos aqui também os copos de café, viu? Um mais menos que o outro. Também se olha café. Aí vai lá beber o café e dá aquela pausa necessária. O chá também, né? O chá verde, chá preto. Até o chá de erva cidreira também é muito bom. Ele ajuda muito nas funções cognitivas também, então umas coisinhas que dá para colocar pra gente ir melhorando. Uau, Lê, tá bem igual a gente fez um quiz. Vou pedir pra Flavinha auxiliar a gente aqui ao nosso quiz. Quem não respondeu depois da live, volta lá e responde, tá no nosso story. A gente fez algumas perguntinhas pra saber se não é só a gente, né? Se o pessoal também tá no mesmo clima. Vamos lá, a Flavinha me deu aqui. A nossa primeira pergunta era: você é uma pessoa organizada? A maioria das... deu empate, ó. Muita gente respondeu claro. E tem como viver sem ser organizado? Tem, gente. Vivi aqui 15 anos da minha vida. Produtiva não era, mas... dá pra viver. Você passa estresse, né? Aí vai ter um monte de doença, vai ter crise de ansiedade, igual eu tenho, um monte de coisa, vai, e depois você aprende que ter organizado facilita a vida. Ó, e aí empatou com organização, nunca nem vi. Ai, meu Deus. Gente, vai seguir a Letícia, que os stories ela dá dica pra você aprender a viver bem. Porque não adianta nada viver também de qualquer jeito. E aí a minoria votou nem neurótico e nem deixar a vida me levar. Eu acho que eu tô nessa categoria no momento. Ainda não cheguei no claro, mas tô ali. Vamos ver. A outra pergunta era na hora de se concentrar. A música. Vamos lá. A Letícia tem certeza que respondeu tudo pra mim? Respondi mesmo. O seu namorado deve ter respondido nem pensar, amo o silêncio. Com certeza. E a maioria, assim como eu, respondeu depende do meu humor. Então a gente não sabe ainda que depende da música, né? Agora a gente aprendeu com a Letícia e vamos colocar a música certa. A outra pergunta era: você costuma fazer anotações? E aí a maioria, assim, nossa, todo mundo, só assim, 99% votou. Anota até o que tenho que anotar para não esquecer. Mas é isso mesmo, a regra número 1, anotar tudo. Palmas que tá todo mundo certo. E a última pergunta era relacionada à água. Você
você já bebeu água hoje? E aí a maioria respondeu graças a Deus. E tem como passar o dia sem água? Não tem, né? Quem não bebe água durante um dia, o que acontece, Lê? Se eu passar um dia inteiro sem beber assim um gole de água, o que acontece com o meu organismo? Então, a primeira coisa, você vai começar a se sentir um pouco mal relacionada a dor de cabeça, você pode se sentir enjoado, porque as suas funções mesmo do corpo, como precisam de água, a água que vai estar dentro do seu corpo vai estar sendo utilizada. Então, você precisa repor. Por quê? A gente perde água pelo suor, a gente perde água pela urina, pelas fezes. Então, essa água que está sendo perdida tem que ser reposta, porque senão o nosso corpo não vai conseguir equilibrar muita coisa. Ele vai usar a água para as coisas mais importantes, por exemplo, para você ter o mínimo para você sobreviver, e as outras coisas que são menos importantes, por exemplo, o foco que a gente falou aqui, ele não é muito necessário para a gente sobreviver. Então, ele vai diminuir. Por quê? Porque você está usando a água para outras coisas mais importantes na sua função metabólica. Então, você precisa da água para você conseguir deixar tudo certinho. Senão, você vai sentir dor de cabeça, porque a dor de cabeça, sabe quando a gente fala da dor de cabeça de ressaca, por exemplo? É por desidratação. A desidratação causa uma desidratação nas meninges, que são pelinhas pequenininhas no cérebro, que a gente vai revestir o cérebro. E quando tem essa desidratação, elas entram como se fosse inflamação. E daí dói a nossa cabeça. Então, isso acontece se você passa o dia inteiro sem beber água também. Então, assim, é muito importante para sua função realmente da saúde, né? Você conseguir manter tudo certinho, seus sistemas funcionando. E para sua produtividade, tanto nos estudos como no trabalho, o seu humor também. Então, assim, depende de muita coisa. É essencial. E é engraçado, né? Porque a gente escuta tanto, tem que beber água, tem que beber água. Mas às vezes a gente não tem noção, igual eu não sabia que afetava, por exemplo, o humor. Né? Sim, então, afeta. Ó, digo o povo que tiver mal-humorado aí, gente, dá aliado. Já dá um copinho de presente, copinho é baratíssimo. Ó, exatamente. Já dá um copo de presente que já é direta. Entendeu? E fala pra pessoa, assiste a live lá no GTV que teve, da Master. Entendeu? Já dá uma direta pra pessoa. Que ela tá precisando beber água, nada disso. Precisa melhorar o humor, melhorar a produtividade. Eu até sei agora, ó, gente, se você fizer aniversário e ganhar um copo meu de presente, já sabe precisando beber água. Ou também é porque você já bebe muita água, eu sei, quero te presentear com algo fofíssimo. Fica a reflexão, né, pra pessoa. Entendeu? Aí você tem que refletir a sua vida como tá. Mais alguma dica, Lê? Mais alguma coisa que você acha importante dizer? Eu fiz uns tópicos aqui, daí eu vou dar uma olhadinha. Uma coisa que é muito importante também. A gente sempre fica muito focado no que a gente tem que fazer. E a gente não pensa muito no que a gente vai fazer depois de ter as nossas tarefas cumpridas, né? E uma coisa que é muito importante é a gente lembrar de dar uma recompensa pra gente. Seja, muita gente pensa, vou comer um bombom, que é um doce, né, que muita gente gosta. Ou, vou assistir um filme de noite, depois de ter feito minhas tarefas. Porque o nosso cérebro, ele vai formar uma rotina através disso. Porque toda vez que a gente tem uma recompensa depois de uma tarefa, ele ativa um circuito que libera um neurotransmissor que deixa você aliviado, que deixa você realmente com aquela sensação de bem-estar. É a dopamina. Então, toda vez que você fizer uma tarefa e você se recompensar depois dessa tarefa, toda vez depois que você fizer, o seu cérebro vai pensar, nossa, eu vou ter uma recompensa depois disso. Então, vamos fazer? Ele cria esse hábito. Ele dá esse start para você, porque ele vai entender que depois disso você vai se sentir bem. Então, a recompensa é muito legal para você colocar no seu dia a dia uma tarefa depois que é uma tarefa mais pesada ou uma tarefa que você tem mais dificuldade de conseguir cumprir, para você conseguir formar isso um hábito, para que isso seja mais fácil depois de um tempo. E daí é ótimo. Eu faço assim, eu olho na minha lista e olho lá, tipo, esse tópico é algo que eu não, nossa, eu vou fazer porque eu sou obrigada a fazer, eu tenho que fazer.
Agora, esse aqui é algo que eu vou fazer e que, nossa, é legal. Tipo, vou vir fazer a live com a Lê. Então, eu sempre deixo o mais legal depois do ruim. Porque aí, quando eu tô fazendo o que eu preciso fazer, eu tô pensando, nossa, em terminar logo. Porque só depois que eu terminar, eu vou poder fazer a coisa legal, a tarefa legal. Então, também, reorganizar as funções do dia, né? Ajuda. Ajuda bastante. É uma versão menor desse ganho, igual você disse, do final do dia, de poder chegar em casa, vou tomar um banho, agora eu vou jogar meu jogo, eu vou assistir minha série, eu vou tirar aquele cochilo sem me preocupar com nada. Exatamente. O meu, eu faço isso muito direto em dia de prova. Porque em dia de prova, ou antes de prova, né, que a gente estuda muito, a gente tem que rever muita coisa, você só vai vendo, e chega uma hora que você só tá exausto, parece que você não consegue mais fazer nada, porque você não consegue focar em nada. Então, eu geralmente faço essa divisão. Vou, por exemplo, estudo 20 exercícios. Depois desses 20 exercícios, eu mexo no Instagram, ou eu vou assistir um episódio de uma série. Dou essa recompensa para que depois dos próximos 20 exercícios seja uma coisa mais leve. Ou outra vez que eu vou fazer isso, vai se tornando um hábito, vai se fortalecendo esse hábito, né? Porque é importante o hábito para a organização, para a gente ter essa rotina e conseguir fazer tudo mais leve, sem estresse, sem ansiedade. Tem mais alguma dica, Lê? E o copo de água, uma coisa para as pessoas também não esquecerem, sempre deixar à vista. Então, o que você falou de ter um copo bonitinho ajuda muito, porque você deixa na sua mesa, você sempre vai estar olhando. Ou você coloque alarmes também no seu celular, de 1 em 1 hora. Você colocando esse alarme é muito legal, porque depois de um tempo você não vai precisar mais dele. Então, colocando alarme ou aplicativos de celular é muito bom. E o planner que você falou, que tem às vezes a gotinha de água ou o copinho, é muito legal porque quando você preenche, isso dá uma satisfação para o seu cérebro e entra naquela parte de recompensa. Aqui, os planners estão uma coisa tão doida, que os planners estão assim, ó, chega e já vai. Por isso que eu tô falando. Eu já tô assim, já deixei reservado o meu, porque eu tô um luxo com esse aqui. Aqui, ó, eu vou mostrar pro pessoal de casa. Ai, que lindo. Pessoal de casa, tô me sentindo na TV aqui. Ai, meu Deus. Às vezes tem gente que não tem costume de ver os planners. Mas aqui, ó, consumo de água. Não sei se vai dar pra ver. Sim, os copinhos. E aí você Exatamente. ainda dá uma satisfação, porque às vezes eu fico ansiosa pra completar, sabe? Dizendo assim, não vejo a hora que eu vou riscar todos com marca-texto aqui, que eu sei que vai estar tudo pronto. Daí você sente essa recompensa, daí isso fortalece ainda mais o hábito, o que é muito bom. Eu tinha muito problema para beber água durante o dia, porque eu esquecia. Então aqui na minha casa tem garrafinha para tudo quanto é lado. Que onde eu tô, tá com uma garrafinha, ou onde eu tô, tá com um copo, para eu lembrar de beber água. Hoje, quando eu não bebo água, eu sinto muita falta. Eu vou para um lugar que não tô com a minha garrafinha, eu sinto muita falta. Então, assim, o hábito é muito importante, porque, assim, sem a água a gente não consegue fazer as nossas coisas, tipo, realmente renderem, a nossa função cognitiva realmente funcionar como deveria funcionar, nossa memória, nosso sono, que é muito importante também para a consolidação da sua memória, né? Porque senão não adianta a gente fazer as nossas tarefas do dia a dia ou estudar as coisas que a gente precisa estudar, porque as nossas funções orgânicas, né, nossas funções do corpo não vão estar ajudando a isso se consolidar. Então, a gente vai cada vez se estressar mais, cada vez ficar mais ansioso, porque a gente precisa estudar várias vezes ou fazer as mesmas coisas várias vezes. Exatamente, o cansaço extremo, que pode ser resolvido tão fácil, né? Às vezes bebendo água, você conseguir regular seu sono, ajuda demais. Lê, a gente queria agradecer muito, muito, muito você ter participado aqui com a gente. Foi super legal. Eu já tenho um monte de dica, o Flavinho já anotou tudo aqui pra gente. Então, já vou ficar falida, porque agora eu vou ter que levar um bloquinho, eu vou ter que levar lá o outro caderno sem pauta pra eu fazer aquele quadradinho.
influencia, como você disse, Eu ajuda amo. visual durante o dia. Eu tenho várias. Ah lá, ó, a gente tem todas aqui, gente. É um universo de canetas aqui que vocês não estão entendendo. A gente fica surtado. O copo, graças a Deus, eu já comprei, o fone também. Então, o caderno eu já ganhei da Flavinha, mas eu vou precisar dos outros, a gente vai ficar falido. Mas vem pra cá, que a Mari, Vila Maravilhosa, nosso gerente, tá ali. Dá um desconto. Exatamente. Ai, igual como? Sou daqui de São Paulo, igual a Lê. Eu faço o quê? Correio tá aí pra isso, entrega. Os nossos consultores aqui, todos atendem pelas redes sociais. Tem todos os links na bio da Master, então vocês podem vir. Pode que vai chegar. Chegou aí bonitinho, não chegou? Chegou super embalado, tudo bem certinho, rápido, chegou muito rápido. Então, Chega, assim, hoje gente, em dia, o graças a Deus. atendimento deles é sensacional, sem palavras. E queria agradecer o convite também. Eu fiquei muito feliz por estar aqui conversando com vocês. Ainda mais com uma loja que eu tenho tanto carinho, com a Silvia eu tenho tanto carinho. E assim, já é minha loja favorita em Cruzeiro. Pra ir aí visitar, já vou visitar semana que vem. Vou falir, Vem, mãe, a gente vai amar. cuidado. Fale não, a Mari tá aqui, ajuda, a gente parcela. Ah, então tá bom. A gente tem várias promoções, descontos. Aqui a gente faz tudo por vocês, porque o quê? A gente também é tudo doido de papelaria, né? Tá dando Pois é. pra perceber. Então, gente, tem de tudo. Papelaria e também informática, né? Igual o fone também é nosso. Computador, Exatamente. mouse, porque se tem um negócio que a gente fica estressado é com o computador não funcionando direito, né? Não, Assistência sim. técnica também temos. Atrapalha tudo o dia, o estudo, o planejamento, foco, tudo. A gente quer tacar o computador na parede. Nossa, impressora. Também temos impressora, tudo aqui. Então, gente, entra aí no nosso Instagram, vê aí tudo certinho. E Lê, muito, muito obrigada por ter dividido um pouquinho desse tempo corrido seu com a gente. Por ter ensinado essas técnicas. Ter ensinado também, por exemplo, da importância da água, tudo que você ensinou, viu? Com certeza, mais parcerias virão. Já faz parte da família. Obrigada, viu? Eu que agradeço, gente. Boa noite, bom descanso pra vocês. Tchau, boa noite, igualmente. Tchau. Beijo, tchau, gente. Beijo. Obrigada pela companhia. Tchau, gente. Obrigada.